A graça e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã da Missão Batista em Jorge Wetter. Estamos aqui mais um domingo para transmitir a palavra do Senhor a você que nos assiste, que está aí do outro lado. Que Deus abençoe sua vida grandemente, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que Deus guarde você, meu querido irmão. Nesta noite nós gostaríamos de compartilhar a palavra do Senhor com você, meu querido. E em especial, nessa noite a gente vai falar de uma coisa que talvez você já pode ter passado por isso. Se não passou, pode estar passando ou pode vir a passar. É uma coisa que é comum, né? E pode nos pegar a qualquer momento. É o desânimo, irmãos. Eu gostaria de compartilhar contigo o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Quando a gente pensar em desanimar, nós precisamos pensar sobre esta palavra, ou sobre a perspectiva dessa palavra. Porque se a gente for perceber, existem muitas raízes que podem vir causar o desânimo. Talvez a doença, né? A falta de saúde, um problema financeiro, né? Um desemprego, um desencontro, dívidas, relacionamentos, desencontros e encontros nos relacionamentos. São muitos os motivos que podem fazer com que nós venhamos a desanimar. Mas sobre a perspectiva da palavra de Deus, o que eu preciso fazer para estar firme, para não desanimar? Ou mesmo se vier a desanimar, eu olho para esta palavra, tomo para a minha vida e volto a correr. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E tendo os olhos fitos em Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Como esta palavra me abençoou, como esta palavra nos abençoa, irmãos. Porque ela é tão viva, ela é tão eficaz, parece que ela foi escrita hoje pela manhã. Porque é uma palavra que faz a gente refletir. Quando é escrita esta palavra, a primeira coisa que vem na nossa mente, no versículo 1, quando ele diz: estamos rodeados de tão grande testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. A primeira coisa, para que eu não possa vir a me desanimar, e ainda que venha desanimar, eu possa me fortalecer, é me livrar daquilo que tem me atrapalhado. E nesse contexto ele fala sobre o pecado, porque o pecado muitas das vezes atrapalha a nossa corrida ao encontro de Jesus. Eu me lembro muito bem, e não sei se você se recorda, de um fato que aconteceu com um corredor brasileiro em Atenas, no ano de 2004, Vanderlei Cordeiro. Ele estava correndo a maratona de 42 quilômetros, estava a 4 quilômetros, irmãos, de chegar na linha de chegada. E um homem chamado Cornélio, ou Cornélios, entrou na pista de corrida e ali agarrou o Cordeiro, o Vanderlei Cordeiro.
Ele se livrou daquele homem, estava em primeiro lugar, perdeu 2 posições e diz que quando ele entrou no estádio de Atenas, a multidão ovacionava ele. Eu não me lembro daquele que tirou o primeiro lugar, mas eu me lembro, e o mundo todo se lembra deste homem que tirou o 3º lugar. Em uma entrevista à BBC, ele diz que ele não consegue se recordar do momento e do problema que estava lhe impedindo, mas ele só se recorda que ele se livrou e continuou correndo a corrida que lhe estava proposta. É exatamente isso que o texto está falando. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta e livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Então, quando eu e você pensarmos e desanimarmos, pense nisso. Pense na corrida que lhe está proposta, que nada possa tirar o seu foco. E aí, falando em foco, no versículo 2 fala exatamente sobre isso. Tendo seus olhos fitos. Em outras versões, olhando para Jesus, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Irmãos, quando a gente olha para esse texto e a gente vê tanta gente desistindo da corrida, porque muitas das vezes olha para um líder e às vezes o líder cai, ou às vezes olha para um irmão e o irmão é tão falho quanto você. Às vezes você olha para a circunstância ou para a situação, mas o texto nos orienta: olhe para Cristo, olhe para Jesus, que Ele é autor e consumador da nossa fé. E diz que pela alegria que foi a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Era o próprio Deus, mas foi crucificado. Então, irmãos, quando você pensar em desanimar, olhe para Jesus, olhe para o sacrifício na cruz, que nada tira o seu foco, o seu alvo. Eu gosto muito de uma ilustração que a minha esposa conta quando ela fala sobre o foco que nós precisamos ter. Às vezes você está fazendo uma prova e essa prova vai decidir a sua vida. Você não consegue olhar o que está ao seu redor. Às vezes pode acontecer alguma coisa, mas você está tão focado naquilo ali, você está tão... seu objetivo está tão naquilo ali que você não consegue ver o que está ao seu redor. Então, quando a gente não pensar em desanimar, a gente precisa se focar em Jesus, olhar para Jesus, que é o único e suficiente Salvador da minha e da sua vida. Ele é o autor da nossa fé. Se eu e você temos fé, é porque Ele é o autor. E por último, e aí o autor de Hebreus, ele descreve de uma maneira tão abençoadora, que ele fala o seguinte: pense bem naquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O texto está dizendo para que vocês não se cansem nem se desanimem. Isso está dizendo o seguinte, que você pode vir a se cansar. E aí eu me lembro de um outro texto em Mateus que diz: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então você pode se cansar, mas Jesus te chama. E Ele fala assim, me entregue o seu fardo, que eu te ajudo a caminhar. Ele diz, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Mas para que você não se canse e nem se desanimem, pense bem naquilo que Jesus suportou, nas agruras que Jesus suportou por mim e por você. Quando pensarmos assim, não desanimamos, continuamos firmes, continuamos acreditando, continuamos crendo no Senhor. E a palavra do Senhor nos diz lá em Salmos 142, 3: quando o meu espírito se desanima,
És tu quem conhece o caminho que devo seguir. Glória a Deus por esta palavra. Vencemos o desânimo permanecendo firmes e renovando a nossa confiança em Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, meu querido e meu amado irmão, se anime no Senhor. Muitos são os motivos, porque todas as vezes que você olhar para a circunstância, você vai desanimar. Mas deixe de olhar para a circunstância que tem desanimado você e comece a olhar para Cristo. Comece a olhar para o autor e consumador da sua fé. E você que estava já parando na corrida, volte a correr. Volte a correr, volte a vibrar com o Senhor, tendo a sua perseverança na corrida que está proposta. Porque pensando assim, nesta reflexão que Hebreus nos traz, com certeza entendemos que olhar para Cristo e estar com Cristo, nós não desanimamos. E ainda que viermos a desanimar, o Senhor está conosco e está nos trazendo esta palavra, que esta palavra possa abençoar a sua vida, da mesma maneira que tem abençoado as nossas vidas. Que Deus te guarde nesta semana que se inicia hoje, que amanhã, segunda, terça, quarta, você possa correr olhando para Jesus, olhando para a cruz, e eis que a cruz vazia está. A cruz vazia está, e por ela estar vazia, é que a minha e a sua salvação está cada vez mais garantida, porque o Senhor, ao terceiro dia, ressuscitou, trazendo salvação para mim e para você. A mim e a você basta aceitar ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e vivemos esta palavra. Pense bem naquele que suportou tal oposição, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida e te dê uma ótima semana na presença do Senhor. Amém.